Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos juntos novamente diante da palavra de Deus. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor nos alimente. Na semana passada, nós vimos a porção de Mateus 2, aquela porção que nos fala a respeito da estrela que nos guia. Vimos também muitas lições a respeito dos magos, a respeito do rei Herodes, nossa atitude. E hoje vamos continuar a ver lições espirituais dessa porção. Eu vou ler novamente Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Porque hoje nós vamos extrair mais lições espirituais de grande importância para as nossas vidas. Nossa comunhão hoje está dentro, desse tema, viver a realidade do reino dos céus. E o tema da mensagem de hoje é a glória de submeter-se ao arranjo divino. Então, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, nos dizem o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Na semana passada, nós já vimos muitos princípios espirituais e muitas lições espirituais. Agora, nós vamos ver ainda mais lições importantes para a nossa vida. Nessa porção, nós podemos ver 3 tipos de reação para com o Senhor, para com essa boa nova que o rei dos judeus havia nascido. Isto é, o nascimento do Senhor Jesus. Temos 3 tipos de respostas e de reações. Primeiramente, vamos ver a reação de Herodes, que foi uma reação de ódio, de hostilidade. Ele queria matar o menino, correto? Então, isso é que estava no coração de Herodes. Agora, nós temos um outro tipo de reação, que era dos principais sacerdotes e escribas. Eles, então, eram indiferentes. Eles sabiam o que a palavra dizia a respeito do Senhor,
sabiam muito bem, mas eles não fizeram nada, eram indiferentes. Para eles, tanto fazia uma coisa ou outra. E nós temos a terceira reação, que era a reação dos magos. Por quê? Porque os magos viram a estrela, vieram procurar o Senhor e o adoraram. Mesmo com grande custo, eles vieram de longe, foram atrás, buscaram. Então, podemos ver 3 tipos de reações. E hoje, qual das reações é a nossa a respeito do Senhor? Quando ouvimos algo a respeito do Senhor? De hostilidade? De indiferença? Ou de busca e procura? Nós devemos ser como esses magos. Por quê? Porque eles não ficaram satisfeitos em ver a estrela. Eles sabiam, essa é a estrela porque o rei dos judeus nasceu. E não ficaram satisfeitos em ver a estrela, mas eles fizeram algo, eles vieram, eles seguiram a estrela. Por quê? Porque eles queriam encontrar o Senhor. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós não podemos ser pessoas que ouvem a palavra a respeito do Senhor, uma palavra que nos dá direção, e nós ficamos satisfeitos em saber, nós precisamos ter esse espírito de busca, ter o desejo de encontrar o Senhor, seguindo a direção do Senhor, seguindo a estrela. Claro, eles tiveram um problema, seguiram seu próprio conceito natural. O rei deve nascer na capital. E aí foram seguindo o seu conceito. E eles perderam a direção da estrela. Não é verdade? Mas, podemos ver, eles chegaram, não encontraram, mas eles desistiram. Eles poderiam ter desistido lá. A gente não encontrou. Não, eles foram buscando, até que chegou ao conhecimento deles realmente o lugar adequado, de acordo com a palavra de Deus. Mesmo com as dificuldades, eles não ficaram desencorajados. E eles aceitaram a correção da palavra de Deus. Olha como esse princípio é importante. Esse tipo de coração tem um coração busca, mas sabe que pode errar e aceita a correção que vem da palavra de Deus. Daí eles, pelo fato de terem aceito a direção da palavra de Deus, eles novamente viram a estrela e se alegraram muitíssimo, e aí seguiram a estrela. E a estrela os levou aonde estava um menino. E aqui nos mostra que, ao chegarem lá, eles entraram e eles adoraram o menino. Eles não deixaram para depois. E não somente adoraram, eles também entregaram presentes. Isso quer dizer o quê? Que eles também consagraram algo ao Senhor, deram algo ao Senhor. Aqui temos uma outra lição espiritual muito importante, amados irmãos, amadas irmãs. Temos que buscar o Senhor, correto? Ter o desejo de encontrar o Senhor, ver o Senhor. E uma vez encontrado o Senhor, uma vez visto o Senhor, adorar o Senhor, se prostrar diante dele. E mais do que isso, não somente adorar ao Senhor, mas também consagrar-se ao Senhor. Puxa, aqui nós vemos esses passos maravilhosos. Buscar até encontrar. E ao encontrar, se prostrar e adorar. E, se prostrando e adorando, ter consagração. Não é algo importante?
é algo muito importante. E agora nós podemos ver também que eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Ouro tipifica a natureza divina. O incenso tipifica a ressurreição, a fragrância da ressurreição, e a mirra tipifica a morte, a fragrância da morte. Então, nós podemos ver esses três presentes. Foram três presentes que acompanharam o Senhor a vida inteira dele. Ele, em todo momento, expressou Deus. Ele também, em todo momento, estava experimentando essa realidade da morte. Todo o viver dele foi um viver debaixo da cruz, mas também todo o viver dele foi um viver em ressurreição. Em nenhum momento ele permitiu que ataques, essas coisas, o derrubassem. E aqui também nós podemos ver como Deus faz o arranjo adequado, o arranjo divino. Eles vieram e ofertaram ouro, incenso e mirra. E nós sabemos que mais tarde o Senhor, o José foi informado, e ele, então, juntamente com Maria, o Senhor, eles fugiram para o Egito. E isso que foi ofertado para eles serviu para o sustento deles. Você vê como Deus faz o arranjo de uma maneira tão maravilhosa? Isso mostra que, assim como o Senhor cuidou da vida do Senhor Jesus, ele também cuida da nossa vida. Ele, no seu arranjo, ele prepara todas as coisas para nós. E nós também vemos uma outra lição com os magos. Eles sempre foram obedientes, então eles obedeceram à questão do sonho, e eles não voltaram a encontrar Herodes, e eles partiram para um outro caminho, voltaram por um outro caminho. A obediência, está ligado à adoração. Se você adora a Deus, você obedece a Deus. Semana passada falamos sobre hoje nós precisamos ser as estrelas. Assim como aquela estrela guiou os magos até o Senhor, hoje nós devemos ser as estrelas que guiam as pessoas também até o Senhor. Mas a Bíblia fala também de estrela errante. Uma estrela errante. Está em Judas, versículos 12 e 13. Eu vou ler para os irmãos. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em estação plena dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam como suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui a Bíblia nos mostra, então, existem as estrelas que conduzem as pessoas à justiça, que conduzem as pessoas a Cristo. Nós precisamos ser tais estrelas. E também aqui fala de estrelas errantes. O que é uma estrela errante? Se você olhar para os céus, vocês podem ver, as estrelas mantêm sempre a mesma posição, formam constelações, Você pode ver até aquelas figuras. Essas figuras se mantêm, por quê? Porque as estrelas guardam a sua posição. Mas nós também temos os planetas, Planetas que brilham. Esses planetas que brilham
seguem a sua própria órbita. E se você olha para o céu, então, essas estrelas, esses planetas são as chamadas estrelas errantes. Por quê? Porque pelo fato de guardarem a sua própria órbita, eles mudam de posição em relação às demais estrelas. E isso quer dizer o quê? Se você não prestar atenção e você seguir esse planeta, você vai ser conduzido para o lugar errado. Por isso chama de estrela errante. Por quê? Porque não guarda a sua posição. Eles têm a sua própria órbita. Para sermos estrelas realmente que brilham, que guiam as pessoas, nós estamos debaixo do governo de Deus. Uma estrela debaixo do governo de Deus sempre conduzirá as pessoas a Cristo, sempre conduzirá as pessoas a Deus. Mas uma estrela errante não conduzirá as pessoas a Deus. E qual é a característica dessas estrelas? Aparentemente brilham, não é? Mas olha só o que Judas 12 diz. Essas pessoas participam das vossas reuniões e celebrações fraternais. Eu vou ler agora a segunda versão King James atualizada. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Significa, são pessoas que estão no meio dos irmãos, mas olha só, agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Não é um pastor que apacenta as ovelhas, que se preocupa com as ovelhas. São pastores que apacentam a si mesmos, somente se preocupam com si mesmos e conduzem as pessoas para si mesmos, não conduzem as pessoas para Cristo. E ainda mais, aqui diz, vagam como nuvens sem água, impelida pelos ventos. É uma nuvem, mas é uma nuvem sem água. Não é uma nuvem que rega a terra. E ainda mais aqui diz, são como árvores sem folhas, nem fruto. Uma árvore é para ter folha, para dar sombra e fruto para alimento. Nós precisamos ser árvores assim. As pessoas conseguem encontrar descanso em nós e conseguem encontrar alimento em nós. E isso é uma árvore que tem folha e tem fruto. Mas aqui, essas estrelas errantes são como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Não tem vida, não dá fruto, 2 vezes mortas. Então, nós podemos ver, amados irmãos, amadas irmãs, hoje, que tipo de estrela nós queremos ser? Estrela que guia as pessoas até Cristo, que conduz as pessoas à justiça, ou nós queremos ser estrelas errantes? Não é? Se eu somente me preocupo comigo mesmo, eu sou um pastor que só que apacenta a si mesmo. Uma nuvem sem água. Eu nunca dou água para as pessoas. E a árvore que não dá sombra nem dá fruto. Nós não queremos ser pessoas assim nessa terra. Queremos ser pessoas que realmente conduzem outros a Cristo. E graças a Deus, Deus hoje está fazendo um chamamento nesse aspecto, para que nós possamos conduzir muitos à justiça, conduzir muitos à salvação. Louvado seja o Senhor. Agora, nós podemos ver, quando esses magos começaram a seguir a estrela, significa o quê? Significa sujeitar-se à direção da estrela, sujeitar-se ao arranjo de Deus. Essa é uma lição espiritual muito importante.
Você sabe, existe esse casal na Bíblia, José e Maria. Maria representa o lado de geração de vida, obediência para geração de vida. E José representa o outro lado, que é obediência para ação. Nós podemos ver, baseado em Mateus 1 e Mateus 2, a importância do papel de José. E aí nós também temos que aprender lições. Por quê? Porque eles seguiram, tanto José como Maria seguiram a direção do Senhor, seguiram a direção de Deus. Isso é muito importante. Assim como os magos seguiram a estrela, José e Maria seguiram a direção de Deus. Vamos ver então, principalmente José, a obediência dele, a sujeição dele ao arranjo divino. Então, olha só, Mateus 1, versículo 18 a 20. Diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos ver então aqui sobre José. Olha só, aqui diz que Maria, que estava desposada com José, sem que tivessem tido relações antes, né, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José descobriu isso, Maria estava grávida. Mas olha só, aqui diz José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar. Não queria falar mal dela. Ele descobriu, Maria está grávida. Mas ele era uma pessoa justa, não saiu falando por aí. Mas ele resolveu deixá-la secretamente. Disse: eu vou deixar Maria. Por quê? Porque ela está grávida e não está grávida de mim. Veja, um fato tão sério, ele teve essa atitude. Foi algo fácil? Não foi. Mas olha só o versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, enquanto estava pensando nisso, eu vou deixar Maria, o que aconteceu? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Olha só, Deus conhecia o coração de José. Então, o Senhor mandou um anjo. Deus mandou um anjo para falar para José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Não tenha medo, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não é filho seu, mas o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só o versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele creu e ele se sujeitou ao arranjo divino. Isso foi algo fácil? Não foi. Mas ele creu. E pelo fato de ter crido, ele não teve problema em aceitar. E aqui diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Olha aqui a obediência. Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Isto é algo muito grande. Ele se sujeitou ao arranjo divino.
Ele creu e ele recebeu Maria. Mas, vamos ver. Você pode ver, quando ele despertou do sono, ele já obedeceu, ele não ficou mais pensando, ele obedeceu prontamente. Então, quando o Senhor fala conosco, nós também temos que aprender a obedecer prontamente. Não podemos ficar ali pensando nisso, naquilo, não, vamos obedecer. Agora, uma outra lição de José, Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, olha só, nesse segundo fato aqui, um anjo do Senhor apareceu para José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha só, então o anjo, em sonho, falou para José, e olha só a reação de José, no versículo 14: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ele obedeceu prontamente. Ele não reclamou, ele não disse: ó Deus, ok, é para Jesus nascer, mas olha só, já teve esse caso aí de Maria ficar grávida do Espírito Santo. E agora querem matar o menino e eu vou ter que sair correndo, levando o menino para o Egito. Ele não reclamou, entende? E disse: Deus, faz você com o seu poder, você pode protegê-lo. Para que tanto trabalho para mim? Nada disso, nada disso. Eles, aqui dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Novamente vemos a pronta obediência. E aqui diz: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Porque ele obedeceu prontamente, e ele obedeceu ao Senhor, a palavra do anjo. O que ele fez, o que ele viveu, foi para que se cumprisse as Escrituras. Amado irmão, amada irmã, quando nós aprendemos a nos submeter ao arranjo divino, quando nós aprendemos a obedecer prontamente, sabe o que vai acontecer? As palavras de Deus se cumprirão por meio de nós. Isso não é algo tremendo? Você não gostaria também de ser assim? Pelo fato de você obedecer a Deus, a palavra de Deus, o seu viver se torne o cumprimento das Escrituras? Agora, um terceiro fato, Mateus capítulo 2, versículo 19, até capítulo 3. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho,
retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, novamente, vemos aqui a obediência, não é? Olha só, aqui diz, né? No Mateus 2:13, o anjo havia dito para José, né? Quando ordenou ele para fugir para o Egito, ele diz assim: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Então ele tinha dito: José, você deve ficar lá até que eu te avise. E aí, em 2:19, vemos o anjo do Senhor, então, aparecendo em sonho a José e avisando a José de dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel. E, novamente, vemos a obediência dele. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Daí ele ouviu que Aquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, daí teve medo de ir para lá. E aqui diz, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Novamente, ele seguiu o arranjo, a direção dada por meio do sonho, dele foi habitar em Nazaré. E porque ele obedeceu, se cumpriu novamente as Escrituras, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Está vendo? Amado irmão, amada irmã, quando nós nos submetemos ao arranjo divino, sabe, muitas coisas nós não compreendemos. Assim como José, como foi que a minha noiva, né, minha esposa Maria, achou-se grávida? Puxa, agora eu vou ter que fugir para o Egito. Agora eu vou ter que voltar. Você pode... Ele se submeteu, ele não questionou. Ele era alguém obediente à direção de Deus. E porque ele foi obediente, as Escrituras se cumpriram. Você sabe, se nós, pelo fato de sermos obedientes, nós cumprirmos o que a Escritura diz, isso será, então, algo glorioso. Você não acha? A glória de submeter-se ao arranjo divino. Isso na parte daquilo que de ação, obediência para ação, correto? Mas nós temos a parte de Maria, obediência para gerar. Vamos também ver aqui a submissão ao arranjo divino. Lucas 2, versículos 1-7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos ver aqui a questão da obediência de Maria ao arranjo divino. Nós sabemos que Deus tem o seu plano. E dentro do plano de Deus, o nosso Senhor Jesus deveria nascer exatamente nessa época, não é? E o Senhor escolheu Maria para ser o meio para nosso Senhor Jesus nascer. E Maria aceitou essa missão. Não era uma missão fácil, mas era uma missão gloriosa.
ela aceitou a missão. Mas agora, preste atenção, ela estava grávida, e aí, aqui diz assim, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, significa, chegou o dia do parto, já era a época de nascer, e exatamente nesse momento tem essa questão do censo. Maria poderia ter reclamado, Deus, você preparou o nascimento do seu filho por tanto tempo. Você não podia ter escolhido uma época um pouquinho melhor, um pouco antes, um pouquinho depois, exatamente nessa época do censo? Por quê? Olha só, aqui diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha nenhum lugar de nascer, não tinha nenhuma reserva no hotel, o hotel estava cheio. Maria poderia ter reclamado, Senhor, eu vou dar à luz ao seu filho. Nem um hotelzinho bom você não poderia preparar para mim? Eles tiveram que ir para um lugar onde estavam os animais, e nasceu o menino, enfaixou-o. Quer dizer, o menino não tinha nem roupa. Eles pegaram uma roupa, cortaram, transformaram em tiras e enfaixaram o menino. Não tinha cama, foi colocado num coxo. A manjedoura é o coxo, onde os bois comem. Não havia lugar para eles na hospedaria. Você pode ver o nascimento do Senhor Jesus. Desde o seu nascimento não havia lugar para o Senhor descansar. Mateus 8:20 diz, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está vendo? Esse nascimento do Senhor, vamos olhar do lado de Maria, ela foi a parte que gerou, mas preste a obediência dela e a submissão ao arranjo de Deus. Ela poderia ter imaginado, uau, vou dar à luz o Filho de Deus? Então, eu acho que vai ser uma coisa espetacular, Deus vai preparar um lugar de luxo para mim, mas nada disso aconteceu. Agora vamos dar uma olhada em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Aqui nós vemos o outro aspecto do nascimento do Senhor, no dia do nascimento, é que naquela região havia aqueles pastores, tá certo? Daí um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então houve um fato glorioso. Houve uma manifestação dos céus. E aí esses pastores ficaram tomados de grande temor. Daí o anjo disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Estou falando algo para vocês que é de grande alegria. E também será para todo o povo, a alegria vai ser para todo o povo. É que hoje vos nasceu para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E qual é o sinal? Como você vai saber quem é esse Salvador que nasceu? Porque naquela noite, poderia já ter nascido muitos outros meninos, entende? Mas qual é o menino, qual é o sinal desse menino? Esse que é o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual é o sinal? Sinal é que essa criança vai estar envolta em faixas
não tem nem roupa de criança, está envolta em faixas e deitada em um coxo, em uma manjedoura. Olha, do ponto de vista humano, isso é a maior vergonha. Não tem nem roupa boa, está envolta em faixas. E a cama desse bebê, o berço desse bebê é o que? É um coxo. Mas preste atenção, essa é a visão do homem. Mas a visão de Deus, esse é o fato mais glorioso. Humanamente falando, não tinha glória nenhuma, mas no aspecto divino, celestial, isso foi algo glorioso. Quando anunciou, eis que que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, nós podemos ver Isaías 9, versículos 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia. Esse menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Veja que fato grandioso. E aqui diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aqui diz ainda: para que se aumente o seu governo. Aleluia. Esse menino nasceu. Agora, o governo dele tem que aumentar, e deve aumentar até o dia de hoje. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Amados irmãos, amadas irmãs, olha só. O versículo 13 diz... e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aquele que quer bem. Ausentando-se dele os anjos até o céu, para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam, aleluia, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Quando o Senhor nasceu, esse foi o maior fato do universo, maior acontecimento do universo. Mas, humanamente falando, não tinha glória nenhuma. Mas os céus estavam manifestando a glória. Ali estava um menino envolto numa faixa, num coxo, numa manjedoura. Os olhos de Deus estavam postos ali. Amado irmão, amada irmã, quando nós nos submetemos ao arranjo divino e obedecemos a palavra de Deus, nós podemos ter uma certeza: os olhos de Deus estão postos em nós. Humanamente, talvez não haja glória nenhuma, mas espiritualmente e sob o ponto de vista celestial, a glória. Por quê? Porque os céus irão dizer, nesse momento, o que estes filhos de Deus estão passando é para que se cumpram as Escrituras, é para que Deus receba glória,
é para que a salvação ganhe, a salvação chegue até os homens. Está vendo? Porque José obedeceu, porque Maria obedeceu, porque os dois obedeceram ao arranjo divino. Toda a história da humanidade mudou. Foi fácil? Não. Reclamaram? Não. Obedeceram? Sim. Aceitaram o arranjo de Deus? Sim. E por isso a glória de Deus se manifestou e a salvação chegou. Então, amado irmão, amada irmã, hoje é a nossa vez. É a nossa vez de obedecermos. Obedecemos ao arranjo divino, para que por nosso meio as escrituras se cumpram e Deus ganhe glória. Agora, nós podemos ver, se juntarmos a história dos magos e a história dos pastores, nós vamos ver o seguinte: essa história dos pastores ocorreu antes da história dos magos, né? Porque ocorreu quando o Senhor nasceu, tá? E o dos magos ocorreu depois. Então, nós vemos, Jesus veio primeiro para o judeus depois para os gentios. Primeiramente com os pastores, Jesus veio primeiramente aos humildes, depois aos sábios. Jesus veio primeiramente para os pobres e depois para os ricos. O Senhor alcançou a todos. O Senhor não é maravilhoso? Nós podemos ver, então, nessa breve história, tantas lições espirituais. Que essas lições sirvam para nossas vidas e possamos ser aqueles que fazem a vontade de Deus, se submetem ao arranjo divino. Jesus é o Senhor. Amém.